A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos em Cristo. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para falar de Deus, para falar do amor do Senhor Jesus para conosco. E hoje o tema da nossa pregação é a fé em Cristo e ela no nosso dia a dia. Primeiramente, vamos fazer uma oração. Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, louvado e engrandecido, meu Deus, seja o teu santo nome. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez, meu Deus, estamos aqui, meu Deus, diante da tua presença, para te adorar, para te louvar, meu Deus, para te cultuar, meu Deus. Dá-nos, ó Deus, o puro entendimento, meu Deus, da tua palavra, que nós possamos, meu Deus, sairmos daqui renovados, diferentes, meu Deus, cheios da tua glória, meu Deus, cheios do teu Espírito Santo, com mais fé em ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, irmãos. O primeiro texto que nós vamos ler hoje é um trecho pequeno, é um versículo pequeno, mas é um versículo muito poderoso. Abacuque 2, versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos começar lendo esse versículo. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Agora vamos atentar à parte B do versículo, essa última parte. Mas o justo viverá pela sua fé. Glória a Deus. Deus nos abençoe, meu Pai, para que possamos entender tua palavra. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre a fé em Cristo. A fé é uma certeza concreta, a fé é uma certeza sem dúvidas, sem espaço para dúvidas. E todo ser humano tem fé em algo. Todo ser humano, do crente ao ateu, todos temos fé em algo. Todos depositamos nossa fé em algo. O ser humano tende a depositar sua confiança, depositar o que há de mais íntimo nele em alguém ou em alguma coisa como sinal de confiança, porque o ser humano tende a precisar disso, tende a precisar confiar em um terceiro, entende? Mas como a Bíblia diz aqui, os justos, a sua fé, a fé dos justos, encontra-se em Deus. Assim como todos os outros seres humanos, o justo, ou seja, o crente, o cristão, a pessoa que confia, que crê em Deus, tem a sua fé baseada não em homens, não em cavalos, não em carros, não nas coisas terrenas, não nas coisas materiais, mas em Deus. E é essa a nossa fé. É nisso que deve estar baseada a nossa fé. E muitas vezes nós esquecemos de confiar em Deus, porque é fácil nós chegarmos aqui e dizemos, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas na hora difícil nós esquecemos. Na hora difícil nós irmos buscar outras coisas, isso não é errado. Não é errado buscar homens, porque Deus muitas vezes coloca homens, coloca mulheres, coloca situações para nos abençoar, para nos ajudarem. Mas a nossa essência, a essência da nossa espiritualidade, a essência da nossa confiança, a essência da nossa fé, vem e sempre virá de Deus. Nunca esqueça disso. A fé é o sustento do crente. O sustento do crente está baseado na fé em Deus. Não em uma simples fé, porque todo ser humano tem fé. Não diga, eu tenho fé. Todo ser humano tem fé. Todo ser humano confia e acredita em algo. Mas o justo, o crente em Deus, confia, tem a sua fé baseada no Senhor. E como é isso? Como é ter fé baseada no Senhor? Simples é, por exemplo, não empreender nada sem antes buscar a Deus. Não fazer nada sem antes buscar a Deus, porque a sua confiança está em Deus. A sua fé está em Deus. Se você busca a Deus e Deus diz sim ou não, logo você confia, logo você acredita. Logo, você entende, a sua alma entende que você agora tem a melhor opção, porque você buscou a Deus, porque você buscou a fonte da sua confiança. E é por isso que nós temos que colocar isso na nossa mente. É isso que nós devemos colocar na nossa mentalidade. A nossa fé está em Deus. Isso nos vai ajudar a lembrar que antes de nós fazermos qualquer coisa, até mesmo acordarmos depois de levantarmos depois de acordarmos, orarmos a Deus, buscarmos a proteção de Deus, porque cremos nele, porque confiamos nele. Mas nós não podemos crer em um Deus que não tem todo o poder. A nossa confiança não deve só estar em Deus, deve estar em um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onipotente. A nossa confiança deve estar nesse Deus, uma confiança sem dúvidas. A fé é uma confiança concreta. É uma certeza concreta de algo, sem espaço para dúvida, sem espaço para questionamento, sem espaço para será que é verdade isso? Ou será que é mentira? Ou será que é ilusão? A fé é justamente isso, é uma certeza sem essas dúvidas, sem esses questionamentos em nossa mente, esses questionamentos, essas perguntas que põem em dúvida a nossa fé em Deus, põem em dúvida se Deus realmente é tão poderoso assim para que nós coloquemos nele a nossa fé. Esses questionamentos, ele vem não de outra pessoa a não ser do diabo, porque é o diabo que quer nos fazer desviarmos da nossa fé em Deus. E ele é que coloca em nossa mente essas perguntas: será que esse Deus é realmente poderoso? Será que esse Deus realmente é capaz de me salvar? Será que esse Deus não ficou na sepultura? Será que esse Deus realmente não ressuscitou? Essas perguntas provêm do diabo. Ou seja, quando essas perguntas vierem à sua mente, você repreende.
Você precisa lembrar sempre para você mesmo que a sua fé está no Senhor, seja nos bons momentos, seja nos maus momentos. Não é apenas nos bons momentos que sua fé deve estar no Senhor, mas nos maus momentos também. Não se desvie da fé no Senhor. Hebreus, capítulo 11, versículo 6 vai falar: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. O autor de Hebreus, desconhecido, ele fala aqui claramente que sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém consegue agradar a Deus sem fé, sem ter essa certeza dentro de si de que Deus não é só poderoso, mas ele é absoluto. Absoluto no sentido de ter todo o poder, de saber de tudo, de estar presente em tudo, em todas as coisas, de ser um Deus infinito em amor e em bondade. A uma pessoa que não tem essa fé, que não tem essa mentalidade, não consegue agradar a Deus, porque não consegue se aproximar dele. Porque Deus é invisível. Se você busca a Deus, você precisa confiar que ele é real, que apesar de ser invisível, ele é real. Por que muitas pessoas hoje não conseguem mais ter experiência com Deus? Porque já deixaram a sua fé há muito tempo. E a nossa fé é uma coisa que é muito atacada pelo diabo. Porque o diabo quer que nós percamos a nossa fé em Deus. Porque no momento em que nós perdemos a nossa fé em Deus, nós não conseguiremos mais entrar no Santo dos Santos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem crermos que ele existe, nós não conseguiríamos sentir a sua presença. Não é só pedir, é crer que pedindo, ele nos dará, se pedirmos corretamente, se pedirmos segundo a sua vontade. Então preste muita atenção, porque a fé é uma das coisas que o diabo sempre vai tentar atacar. E a palavra de Deus aqui vai dizer: cuidado, porque sem fé, sem essa confiança de que Deus é supremo, de que Deus é o seu Senhor, de que Deus te comprou lá naquela cruz, de que Deus se sacrificou por você, de que Deus te libertou, que esse Deus onipotente, onisciente, onipresente te controla hoje, te domina hoje, que esse Deus é o seu Senhor, é o seu melhor amigo, ele está aqui para te ajudar. Se você não crer nisso, você não vai conseguir se aproximar de Deus, porque você não vai conseguir acreditar nele. Você precisa acreditar, você precisa confiar. Você precisa expulsar da sua mente todos esses questionamentos, essas perguntas que às vezes nós nem damos atenção. Será que Deus realmente é real? Será que ele existe? Será que isso não é apenas uma historinha? Será que isso não é apenas um conto que nós ouvimos quando nós somos crianças? Será que tudo isso que está descrito na Bíblia é verdade? Essas perguntas, aos poucos, vão matando a nossa fé. Porque é assim que o diabo age. Ele não vem de repente, ele não vem de surpresa, ele não vem de supetão nos atacar e destrói tudo de repente. Ele vai fazendo aos poucos, ele vai lançando, ele vai injetando o seu veneno aos poucos. Foi como ele fez com Eva em Gênesis 3. Ele colocou a fé de Eva em prova. Ele colocou Eva contra a parede, colocou a sua confiança em prova. E ele começa fazendo uma pergunta: olha, é verdade o que Deus disse, que vocês não podem comer nenhum fruto da árvore, que você não pode comer nenhum fruto do jardim. Ele já começa lançando essa pergunta. Ele poderia ter começado, ele poderia ter começado diretamente: olha, não se preocupa, porque se você comer, você vai ser como Deus. Mas ele começa lançando o seu veneno aos poucos. Ele diz: olha, é verdade o que eu ouvi, que Deus disse que vocês não podem comer nenhum fruto. E Eva já responde. A resposta de Eva, ela já apresenta insegurança. Ela já diz que a fé de Eva já foi abalada. A fé de Eva já está se mexendo, que a fé de Eva já está diferente, porque Eva responde ao diabo, responde a Satanás de uma forma distorcida. Ela responde à ordem de Deus de uma forma distorcida, prova de que o veneno de Satanás já estava fazendo efeito. E assim Satanás vai destruindo aos poucos a fé de Eva e vai colocando esses questionamentos nela. Olha, será que essa ordem de Deus realmente é verdadeira? Será que Deus não disse isso só para afastar a gente do fruto que pode nos tornar como ele? Será que isso é realmente verdade? E aos poucos Satanás vai tirando Eva desse ambiente de confiança, de fé, e vai arrastando ela para um mundo de questionamentos, para um mundo onde a ordem de Deus não está correta. E então, em certo momento, a fé de Eva já está totalmente destruída. A fé de Eva já não está mais
a fé de Eva já não está mais nela, porque ela deixou de crer na palavra de Deus, ela deixou de crer fielmente de que se ela comesse do fruto ela morreria, e ela começou a crer em quê? Em Satanás. Porque quando nós deixamos de crer em Deus, nós vamos começar a crer em outra coisa, porque todo ser humano vai crer em alguma coisa. Se você não crê em Deus, você vai crer em outra coisa, você vai depositar sua confiança em outra coisa. E Eva, ao deixar de crer fielmente na palavra de Deus, ela começou a crer na palavra de Satanás, que se ela comesse o fruto, ela seria como Deus, que seus olhos seriam abertos. Entende? E é nesses questionamentos que Satanás tenta derrubar a nossa fé. Só que o problema de perdermos a nossa fé, na essência, é que simplesmente nós não vamos mais ter contato com Deus. Porque nós precisamos crer, nós precisamos ter essa fé, essa certeza imutável, essa certeza que não sofre oscilações, essa certeza concreta, sem espaço para dúvidas de que Deus existe, de que Deus é real, de que Deus é Deus em nossas vidas. Se nós deixamos de crer, se nós deixamos essa fé passar em nossas vidas, nós não vamos mais ter contato com Deus. E é por isso que nós devemos vigiar e orar, guardarmos a nossa fé. Josué 1, capítulo 9, Josué 1, verso 9, perdão. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós precisamos crer nesse Deus, nós precisamos crer que a palavra de Deus para Josué é a mesma de Deus para nós hoje, de que Deus nos acompanha, de que Deus nos guarda, de que Deus nos manda ser fortes e corajosos. Se Deus nos manda ser forte e corajoso, é porque Ele sabe que nós temos potencial para sermos fortes e corajosos na presença do Senhor, porque o nosso poder, a nossa habilidade não provém de nós, não provém de homens, provém somente, tão somente da nossa fé em Deus. E aí nós voltamos para a fé. Você está percebendo como a fé é uma coisa tão importante em nossas vidas, como a fé é indispensável quando o assunto é uma vida cristã, uma vida piedosa, temente ao Senhor. Nós precisamos crer que Deus diz, não temas. Por que Deus diz não temas? Porque Ele quer lembrar Josué de que Josué tem um Deus poderoso o suficiente para fazer com que o homem não tenha medo. Deus quer lembrar a mim e a você hoje que nós temos um Deus poderoso o suficiente a fazer com que nós não tenhamos medo. Tão somente creia nas palavras do Senhor, porque Deus sabe o que diz, Deus sabe o que fala a mim e a você hoje. A palavra de Deus para Josué não morreu no tempo de Josué, ela vem até hoje, porque a palavra de Deus ela não morre, a palavra de Deus ela continua gerando frutos e mais frutos, e ela não volta vazia para Deus. E a palavra de Deus para Josué é a mesma de Deus para você hoje. Não temas, seja forte e corajoso, nem te espantes. Por quê? Agora vem o motivo. E voltamos à nossa fé, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas você tem que crer. Se você não tiver fé, primeiramente você não vai crer que Deus está com você. Você não vai crer que Deus estará te acompanhando, de que Deus será poderoso o suficiente para te fazer forte e corajoso e para não fazer você temer. Você tem que crer, você tem que confiar nesse Deus, você tem que acreditar quando a Bíblia fala, você tem que acreditar nas palavras de Deus, você tem que acreditar quando Deus fala e quando Deus diz, olha, eu sou com você, eu vou com você, você pode seguir, você pode ir em frente. Porque, aliás, fui eu que o mandei. Se você tem que crer nas ordens do Senhor, se Deus te mandou fazer alguma coisa, creia hoje que Ele te dará força, de que Ele te dará coragem, de que Ele espantará de você, expulsará de você todo o temor, mas você precisa crer, você precisa confiar de que esse Deus é poderoso para isso. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, vai dizer, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas em poder de amor e de moderação. Assim também nós precisamos crer na ação do Espírito Santo na vida de cada crente, porque uma pessoa que aceita a Deus agora está aberta, tem o seu coração aberto para a ação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo frutifique em sua vida, para que o Espírito Santo gere frutos, para que o Espírito Santo transforme a vida daquela pessoa. Nós precisamos crer na ação do Espírito Santo, precisamos nos abrir, precisamos nos ajoelhar, precisamos nos humilhar diante de Deus, para que o Espírito Santo habite em nós e nos transforme. Mas nós precisamos crer que Deus é poderoso o suficiente para nos transformar, para nos mudar completamente de vida, porque agora nós somos entregues ao Senhor. E nós precisamos viver como pessoas que são entregues totalmente a Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos crer que esse Espírito Santo hoje habita em mim, habita em você, porque um dia você se entregou a Jesus, mas Jesus não deixou isso passar. O Espírito Santo veio, o Espírito Santo de consolo, mandado pelo próprio Senhor Jesus, o mesmo que te salvou na cruz. Esse Espírito está hoje querendo te transformar,
querendo te mudar, querendo mudar a sua vida, querendo virar a sua vida, tirar você desse lamaçal, tirar você desse mar de pecado e colocar você na presença do Senhor. Mas você precisa crer que esse Espírito habita e é atuante em mim e é atuante em você. Portanto, creia. Portanto, acredite na ação do Espírito Santo. E ao passo que você acredita, você se deixa ser transformado pela ação do Espírito Santo. Você se deixa ser completamente mudado pela ação de Deus na sua vida. Porque você agora abriu o seu coração para que o Espírito Santo entrasse em você. Então entregue nas mãos de Deus e deixe que o Espírito Santo faça a sua obra em você. Glória a Deus. 1 Pedro 5, verso 7, último versículo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos crer que Deus tem os melhores planos, de que Deus tem os melhores projetos, de que Deus tem um melhor futuro para nós, um futuro melhor do que aquele que nós planejamos há muito tempo atrás, mas que agora nós abandonamos porque nós temos nossos olhos espirituais abertos e nós vemos que o nosso futuro não vai nos levar a lugar nenhum, porque ele não tem Deus naquele caminho, porque você não tinha Deus naquele futuro, mas Deus agora tem um futuro muito melhor para você. Você precisa crer que Deus tem planos melhores para você, porque Deus é onisciente, porque Deus é onipotente, porque Deus olha para o futuro, porque Deus vê o futuro e ele já planejou a sua jornada com ele, ele já planejou os momentos que você teria com ele, já planejou tudo que você faria a partir do momento que você se entregasse a Jesus. Você precisa crer. Entregue tudo nas mãos de Deus, porque você não pode se entregar a Jesus, você não pode entregar a sua vida a Jesus e não deixar que Deus administre a sua vida. Você não pode deixar que Deus não cuide de você. E quando você deixa Deus cuidar de você, você entrega tudo nas mãos dele. Você diz, olha Deus, está aqui, porque eu acredito, eu confio, eu tenho fé de que eu sou imperfeito, de que eu sou falho, de que eu não sei nada. Mas o Senhor ao contrário, o Senhor sabe tudo. O Senhor é tudo, o Senhor tem todo o poder. Se eu sou fraco, o Senhor é forte. Se eu sou incapaz, Deus, Tu és capaz. Se eu sou medroso, Tu és corajoso, meu Pai. Se eu sou esse ser humano fraco, Tu és um Deus forte, um Deus imutável e um Deus perfeito. Se nós crermos que esse Deus perfeito, é um Deus também infinito em graça e em amor, nós vamos entregar tudo nas mãos dele e deixar que ele cuide das nossas vidas, porque cremos que ele tem um futuro melhor para nós, que ele tem planos melhores para nós. Então entregue tudo nas mãos de Deus, entregue tudo nas mãos dele, porque ele sabe o que faz. Ele sabe o que tem para você, mas você precisa crer. Você hoje não entende. Hoje você certamente não vai entender. Tantos homens da Bíblia sofreram. Josué, por exemplo, sofreu. Deus tirou tudo dele. Deus tirou absolutamente tudo. Ele era o filho preferido de Jacó. Ele havia recebido aquela túnica, com certeza. Não era o primeiro presente que ele tinha recebido de Jacó. E com certeza não seria o último. Mas Deus vai lá e tira tudo dele. Só que José, a atitude de José é interessante. Porque em vez de ele questionar Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor me tirou tudo? Eu tinha tudo e agora não tenho nada. José podia ter pensado que tinha tudo e que Deus tinha tirado dele. José podia ter visto Deus como um ser cruel, um ser mau, que tinha tirado tudo das mãos de José, mas José preferiu apenas confiar. Mas José apenas entregou tudo nas mãos de Deus e deixou que Deus operasse em sua vida. Muitos anos depois, mais de uma década depois, se eu não me engano, 13 anos depois, Deus cumpre a sua promessa a José. No primeiro dia, quando José foi jogado e vendido, ele não entendeu. Certamente ele não entendeu. Ele precisou esperar anos para entender. E assim também foi com diversos homens. Assim também foi com diversas pessoas, como por exemplo Abraão. Abraão tinha recebido aquela promessa de Deus, mas precisaram se passar anos e anos para que a promessa de Deus se cumprisse em sua vida. No primeiro dia que Abraão tinha partido, provavelmente ele não tinha entendido, mas ele esperou, ele creu em Deus, ele simplesmente entregou tudo nas mãos de Deus e continuou sendo fiel até a morte. Deus entregou a sua promessa a ele, o filho da promessa, Isaac. Quando Deus tira tudo de Jó até Jó é tentado a reclamar, a amaldiçoar Deus, a brigar com Deus. Deus, por que o Senhor fez isso? Eu tinha tudo, eu era o homem mais rico da terra e o Senhor agora me tira tudo. Por que o Senhor me colocou nesse deserto?
Por quê? Se eu tinha tudo, se eu já era um homem feito, se eu tinha saúde, eu tinha filho, eu tinha uma família, eu era próspero em tudo quanto o Senhor imaginar eu era. Aí o Senhor vai, me tira e me coloca nesse deserto. Por quê? Jó poderia ter pensado assim, mas sabe o que ele disse? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso mostra que Jó não deixou de confiar em Deus. Ele entendeu o que estava acontecendo? Não, ele não entendeu. Ele demorou muito tempo para entender. Ele demorou anos para entender, ele demorou muito para. A Bíblia não fala certamente quanto tempo ele esperou, mas eu creio que ele teve um tempo de preparação, mas que ele teve um tempo de ser provado, porque Deus assim o queria. E assim foram com muitos homens na Bíblia. No primeiro dia, no segundo, no terceiro, eles não entendiam, mas ao decorrer do tempo, dias, meses, anos, eles compreenderam, eles entenderam a obra do Senhor, eles entenderam o porquê daquilo. Hoje, você não vai entender. Às vezes tem pessoas que têm medo de entregar tudo a Deus porque acham que as coisas realmente vão piorar. Deixa eu te dizer uma coisa, realmente vai piorar. Mas Deus, na verdade, vai estar te preparando, Deus vai estar te moldando, Deus vai estar te levando a águas mais profundas. No primeiro dia, no segundo, no terceiro, você não vai entender. Você não vai entender o que Deus está querendo fazer, mas você precisa confiar em Deus. Nunca deixe de confiar em Deus. Milagres não vêm na mesma hora, milagres não vêm no estalar de dedo, no piscar de olhos. Milagres vêm no tempo do Senhor. Por quê? Porque não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Mas o que nós precisamos fazer? Descansar. E só descansaremos quando crermos que a nossa vida, que os nossos bens, que a nossa família está nas mãos de Deus. E aí nós voltamos a esse fundamento tão importante que é a fé. E nós voltamos a Abacuque 2:4. Mas o justo viverá pela sua fé. Nunca perca a fé em Deus. E não é só no tempo bom, é no tempo ruim também. Quando Deus te tirar tudo, quando Deus te colocar no vale, na prova, não perca a fé nele. Não perca a confiança nele. Você não vai entender de início. Você não vai entender quando aquela prova chegar. Você não vai entender porque Deus está fazendo aquilo. Mas no decorrer do tempo, Deus vai te mudando, Deus vai te transformando. E você vai percebendo. Poxa, Deus fez isso comigo. Olha o que Deus fez comigo. Você vai olhar para trás e vai ficar impressionado com tudo que Deus vem fazendo. Mas você só vai conseguir isso se hoje você crer. Você só vai conseguir no futuro olhar para trás e ver tudo que Deus fez por você e glorificar a Deus por isso se hoje, nesse exato momento que você está ouvindo essa palavra, você confiar, você crer, você acreditar em Deus. Só assim você poderá experimentar as bênçãos do Senhor. Porque as bênçãos do Senhor, ela não vêm do dia para a noite, ela tem um processo. Os milagres de Deus para a nossa vida, ela tem um processo. O Espírito Santo nos transforma através de um processo. Por exemplo, quando Paulo diz que nós devemos crucificar o nosso pecado, às vezes nós pensamos que ele usa esse termo crucificar porque era um termo bonito, um termo até comum, casual no Novo Testamento, né? Porque Jesus tinha sido crucificado, muitos cristãos estavam sendo crucificados, mas Paulo usa esse termo crucificar com um sentido espiritual, porque a crucificação propositalmente era uma morte dolorosa. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu até de forma mais ou menos rápida. E quando vão informar ao governador que Jesus morreu, o governador fala já, mas ele já morreu. É diferente de você ser morto simplesmente por morrer. Os romanos colocavam os cristãos na cruz para que eles propositalmente sofressem. Era uma morte dolorosa, era uma morte lenta, porque quanto mais lenta fosse, mais dolorosa era. E então Paulo vai usar esse termo, crucifiquem o pecado, porque a morte para o pecado ela não vem do dia para a noite. Nós entregamos a nossa vida a Jesus, mas nós temos que crucificar o nosso pecado, e isso não vem do dia para a noite. Isso é um processo. Isso é uma transformação constante que o Espírito Santo está fazendo em nós. E aí nós voltamos a 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós precisamos crer que esse Espírito habita hoje em nós e que esse Espírito vai à frente para crucificar o nosso pecado, para, num processo, nos separar do pecado e nos colocar na presença de Deus. Creia nesse Espírito, creia, peça a Deus mais da presença dele, peça a Deus o Espírito Santo, peça, porque a palavra vai dizer em Mateus capítulo 7, verso 7,
que o que pede, recebe. Mas você precisa insistir, mas você precisa perseverar. Porque se você pedir com fé, com confiança, Deus vai te dar. Porque é isso que Deus quer que todos nós peçamos a Ele. É isso que Deus quer que todo ser humano peça a Ele. Deus, dá-me mais do Teu Espírito, dá-me mais da Tua presença. Porque só assim poderemos crucificar o nosso pecado. Porque só assim poderemos ser transformados espiritualmente. E a transformação espiritual, ela muitas vezes é acompanhada de transformações físicas. Deus nos coloca no vale para nos testar, e para nos transformar, para nos moldar, para mudar a nossa vida. Mas no final, o resultado é surpreendente. Hoje você olha uma pessoa bem-sucedida, mas você não sabe o caminho que ela passou. Só ela e Deus sabe esse caminho. E esse caminho gerou experiências, esse caminho gerou intimidade, esse caminho gerou comunhão com Deus. Em nenhum momento essa pessoa perdeu a fé. Em nenhum momento José perdeu a fé. Em nenhum momento ele deixou de confiar em Deus. Em nenhum momento ele se pegou se questionando: Deus, por que isso? Ele apenas creu, ele apenas confiou. Em nenhum momento Jó se perguntou: Deus, por que isso? Eu era o homem mais rico da terra e agora estou aqui sozinho. Mas Jó confiou em Deus e no final ele foi o homem mais rico da terra e em dobro. E glória a Deus por isso. Então creia. Creia. Aqui nós percebemos um pouco, né? Nesse vídeo nós percebemos um pouco a importância da fé. Que a fé ela é de vital importância, e você agora entende por que a fé é de vital importância em todas as áreas do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ter fé. Se hoje você não tem fé, peça a Deus. Agora entenda que quando você pede fé a Deus, Deus não vai te entregar a fé de bandeja. Ele vai entregar oportunidades para você crer nele. E se você falhar nessas oportunidades, não tem mais o que Deus fazer, porque é nos momentos ruins que nós devemos ter fé em Deus. Sabe, ser crente, ser cristão, ser um homem que confia em Deus, uma mulher que confia em Deus nos bons momentos, quando está tudo bem, é fácil. Agora, Deus prova a nossa fé mediante dificuldades físicas, mediante uma enfermidade, mediante uma calamidade, mediante uma tragédia, porque assim Ele prova a nossa fé, assim Ele nos dá a oportunidade de crescermos em fé. E esses caminhos e esses desertos que nós enfrentamos só aperfeiçoam, só aumentam a nossa fé, porque nós vemos que, apesar de todo o trabalho árduo que tivemos nesse caminho, apesar de toda a dor que enfrentamos nesse caminho, o Deus de Israel nos colocou debaixo de suas asas e nos acompanhou por toda a jornada. E quando nós olhamos para trás depois de termos vencido e nós vemos tudo isso que Deus tem feito, nós aumentamos a nossa fé, nós cremos mais em Deus, porque nós percebemos um pouco mais o quão Deus é amoroso para conosco. Então, uma dica também é você ler a Bíblia. Olha quantas histórias tem a Bíblia. Eu citei a de José, eu citei a de Abraão, mas tem inúmeras outras. Eu citei a de Jó, mas tem muitas outras. Lê a Bíblia. Homens e mulheres bíblicos que passaram por um processo, que passaram por uma dor, por uma luta, mas que no final tiveram a sua fé aperfeiçoada, porque não deixaram de crer em nenhum momento. Você não precisa de uma fé extraordinária para receber o Espírito Santo, você não precisa de uma fé extraordinária para sentir a Deus. Porque se você tiver um mínimo de fé, se você tiver um mínimo de confiança em Deus, o que todo homem deveria ter, você já vai conseguir entrar na presença de Deus, você já vai conseguir ter uma intimidade com Deus, mas não pare, você precisa continuar crescendo e crescendo cada vez mais em fé, porque é isso que Deus deseja a todo homem. Deus deseja que todos nós sirvamos e sintamos cada dia mais a Ele. E é em busca disso, né, em busca de sentir cada vez mais a Deus, que nós estamos aqui na Terra. E se você ainda está vivo hoje, creia no que eu vou dizer agora para finalizar. Creia que se hoje você está vivo, é porque Deus ainda tem planos para a sua vida, é porque Deus ainda tem projetos para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra, Deus, que o Senhor nos dá hoje, ó Pai, uma palavra, ó Pai, viva, meu Deus, e eficaz, Deus, em nossas vidas, ó Pai. Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Deus. Nós entregamos, Deus, como diz a tua palavra, meu Pai, nós entregamos tudo o que temos e tudo o que somos, Senhor Jesus, em tuas mãos, ó Pai. Está tudo em tuas mãos, meu Jesus. Tudo, meu Deus. Todas as nossas riquezas, meu Deus, toda a nossa prosperidade, mas as nossas fraquezas e dificuldades também estão em tuas mãos, Senhor Jesus. Espírito Santo, habita em nossos corações, meu Pai. Habita, meu Deus, dentro de nós, Deus. Nos transforma, nos muda, meu Pai. Espírito Santo, dá-nos mais coragem, meu Deus. Dá-nos mais fé, meu Deus. Dá-nos, ó Deus, mais confiança
em Ti, meu Deus, para que possamos, meu Deus, adentrar, meu Deus, no Santo dos Santos, meu Deus, para que possamos, Deus, receber os Teus milagres, receber o que o Senhor tem, meu Deus, para nossas vidas, Deus, para que nós possamos receber, meu Deus, esse futuro de paz e de prosperidade que o Senhor tem para conosco, meu Deus. Fica conosco, meu Pai, e ser conosco, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dás hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus, medite. Então, nessas palavras, medite então no que Deus falou para você hoje. Creia nele. Você viu hoje como a fé é importante quando o assunto é a vida espiritual, como a fé é importante quando precisamos, quando somos crentes, quando somos filhos de Deus. Essa fé é de vital importância no relacionamento com Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível sentir a Deus e sem fé é impossível receber algo de Deus. Glória a Deus. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e seja ricamente abençoado por Deus. Continue meditando sempre nessa palavra e nesses versículos. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém.